A fachada leste do santuário nos conduz ao terceiro dia da criação, quando Deus disse que as águas se reúnam num só lugar e que apareça o continente. A terra firme surge e, por ordem do Criador, produz brotos, sementes, árvores frutíferas. O mosaico nos leva a contemplar a multiplicação dos pães. O menino oferece 5 pães e, nas mãos de Cristo, o pouco se torna abundância. Tudo que é entregue ao Senhor muda de qualidade e de sentido. Na sua Páscoa, o pão se torna alimento de vida eterna e a criação é vivida de modo novo, litúrgico e eucarístico. Em prece pedimos: Senhor, recebe o que somos e o que temos e transforma nossa vida em dom, para que participemos da Tua nova criação. Acompanhe conosco essa catequese visual que nos recorda: em Cristo a criação alcança sua plenitude. Essa é uma caminhada de fé, essa é a nossa história, essa é a nossa jornada bíblica. Desde o início da criação, a Palavra de Deus revela um projeto de amor e vida para toda a humanidade. No livro do Gênesis, contemplamos Deus organizando o universo e fazendo surgir a terra fértil, capaz de produzir frutos, ervas e sementes, sinais da abundância e do cuidado divino. Ao longo da história da salvação, esse gesto criador continua se manifestando por meio da ação de Deus na vida do seu povo. No Evangelho de São João, encontramos um dos sinais mais marcantes do ministério de Jesus, a multiplicação dos pães. Diante de uma multidão faminta, um menino oferece 5 pães e 2 peixes. Um gesto simples, mas cheio de confiança, que se torna instrumento para um grande milagre. Esse episódio revela que aquilo que é entregue a Cristo nunca permanece igual. O pão, fruto da terra e do trabalho humano, ao passar pelo processo do grão, da farinha, da água e do fogo, simboliza também a transformação que acontece na Eucaristia, quando Deus realiza uma nova criação e se torna alimento para a vida eterna. Permanece para cada um de nós o convite a oferecer nossos dons, nossa história, nossas alegrias e também nossas fragilidades, confiando que Deus continua transformando realidades, multiplicando esperanças e renovando a vida daqueles que se colocam em suas mãos. Tivemos a oportunidade de contemplar esta bela catequese de mais um dos mosaicos que está ali registrado na fachada leste do Santuário Nacional e que nos convida a refletir sobre a criação. E hoje está, mais uma vez aqui no nosso programa, o Padre Victor de Oliveira, ele que é deoniano e professor de teologia na Faculdade Deoniana aqui de Taubaté, São Paulo. Padre Victor, bem-vindo. Obrigado, mais uma vez uma alegria estar aqui com você, Padre Rodrigo, e vivemos juntos essa jornada bíblica. E saudamos também todos aqueles que são educadores na Faculdade Deoniana, auxiliando tantos e tantas que se interessam pelo estudo da filosofia e da teologia. Padre, falávamos de água na semana passada e hoje nós queremos continuar falando da criação, contemplando este mistério tão importante para a nossa fé. Qual a relação que nós podemos estabelecer entre o terceiro dia da criação e o surgimento da vida numa perspectiva teológica? É muito interessante, Padre Rodrigo, que é justamente no terceiro dia que Deus cria a terra, né, separando as águas, colocando limite nas águas, e da terra faz germinar os frutos, né? Então aparecem as plantas, as sementes, as árvores, os frutos, justamente no terceiro dia da criação. O terceiro dia da criação expressa justamente essa fecundidade da criação de Deus, né? A criação não é mais só a obra do Criador, mas é chamada ela mesma a expressar essa fecundidade do ato criador. Então,
é importante que seja justamente no terceiro dia, porque para nós, para a nossa fé, o terceiro dia nos lembra a ressurreição, né? O grande ato da nova criação operado por Jesus, né? Que dá sentido, que completa a obra da criação de Deus. E no terceiro dia, a ressurreição refaz essa obra de fecundidade, dá a possibilidade de vida nova. Então, justamente esse é um grande mistério, que no terceiro dia da criação, no livro do Gênesis, aparece a fecundidade, a vida. E o terceiro dia para nós cristãos é justamente o dia em que a vida renasce, onde nós podemos ter vida nova graças à ressurreição do Cristo. A cena que hoje nós estamos analisando, né, que mostra a apresentação, né, de um menino com 5 pães, ele dá esses 5 pães a Jesus. Como entender este menino nesta cena que oferece ao Cristo estes pães? É interessante que o mosaico da fachada leste do santuário, ao representar a criação da terra, né, apresenta essa cena bíblica, essa cena evangélica do capítulo 6 do Evangelho de São João, em que Jesus multiplica os pães, mesmo porque a multiplicação dos pães é já sinal desta fecundidade que a criação é chamada a viver, né? Graça e dom de Deus. E nós temos aí esta fecundidade expressa na multiplicação de pães, que é possível somente porque um menino oferece os seus 5 pães. É pouco aquilo que oferece, nós conhecemos o texto do Evangelho. É pouco aquilo que oferece diante da multidão que Jesus quer alimentar. Mas aquele menino não oferece simplesmente 5 pães, mas oferece a possibilidade para que os pães sejam multiplicados e para que a graça de Deus aconteça. Ele dá tudo o que tem. E nesse doar tudo é possível que a fecundidade se expressa no seu dom, né? Então, a ação do menino é uma ação de profunda confiança na bondade de Deus, que é capaz de trabalhar e de frutificar, de fecundar também o nosso pouco, também quando aquilo que nós temos a oferecer parece tão pouco. Padre, de que forma esta multiplicação dos pães nos aponta para um outro elemento importante da nossa fé, que é o mistério da Eucaristia? É muito, vamos dizer assim, o símbolo representado na cena evangélica com certeza remete imediatamente ao sacramento eucarístico. Os próprios gestos de Jesus. Jesus recebe os pães das mãos daquele menino, toma os pães, dá graças a Deus, parte os pães, distribui entre aqueles que estão sentados na multidão. São os mesmos gestos que Jesus vai repetir na última ceia, quando institui a Eucaristia, né? Justamente para dizer que essa multiplicação dos pães antecipa aquela graça que será a graça da grande fecundidade de Deus em nossas vidas por todo sempre, o sacramento da Eucaristia. A Eucaristia é essa graça abundante que Deus quer continuar a realizar perpetuamente na vida de cada crente, de cada pessoa que crê em Jesus. Então, a cena da multiplicação dos pães com esta beleza de um menino que oferece pouco, mas esse pouco se transforma em alimento para toda aquela gente. O pão que sacia a fome material se torna pão que sacia a fome de Deus. E aí o que significa então dizer que tudo aquilo que entregamos para Cristo muda em quantidade e qualidade? Certamente a cena bíblica é evidente que os 5 pães se transformam em pães que saciam uma multidão. Mas não só a quantidade dos pães, mas também a qualidade. Já não é mais pão material, é a própria vida que Cristo nos dá, é o seu corpo que nos alimenta. Então, a graça de Deus passa justamente por aí. Deus quer fazer-se depender do pouco que nós temos a oferecer,
para que a sua graça atue em nós. E aquilo que às vezes parece pouco que temos a oferecer, às vezes nós dizemos, temos tão poucos dons, eu sou tão limitado, eu não tenho muito a oferecer a Deus, eu sou pobre. Aquele pouco transformado pela graça pode se transformar em muito, pode se transformar em abundância, né? Então isso é realmente muito bonito, perceber que aquilo que nós colocamos nas mãos de Deus, e às vezes são pequenos os dons que temos, às vezes até os nossos limites, tudo isso pode ser tocado pela graça de Deus e se transformar em abundância. E Padre, como que todo este mistério da criação, ele pode ser vivido nas nossas comunidades de um modo litúrgico e eucarístico? Eu penso que a própria palavra Eucaristia, Padre Rodrigo, que significa ação de graças, né, nos chama a viver a vida como uma ação de graças, a capacidade de reconhecer a graça de Deus que age sempre na nossa vida, em cada momento, em cada circunstância cotidiana. De uma certa forma, a criação mesma, nós estamos refletindo sobre a criação com os mosaicos da fachada leste do santuário, a criação é já para nós um convite a essa vida em ação de graças, a reconhecer a graça abundante que Deus realiza em nós. Mas é também para nós um chamado a entrar na lógica que aquele menino do Evangelho soube reconhecer. Eu preciso participar, eu preciso oferecer o meu pouco para que essa graça de Deus realmente possa acontecer. Então, de uma certa forma, viver eucaristicamente é também viver uma vida em que nós nos comprometemos com aquele pouco que temos a oferecer para que a graça de Deus aconteça no nosso mundo. E qual é o simbolismo que comporta, né, o pão que passa pelo grão, depois a farinha, a água e vai, né, ao fogo para que seja cozido, assado? O que isso significa para nós cristãos? Deus não cria o pão, né? Ele dá o trigo, mas é preciso que o trigo seja amassado, é preciso que seja preparado, é preciso acrescentar água, é preciso levar ao fogo para então ter o pão, né? Eu acho que isso tem um sentido espiritual muito bonito. A nossa vida é chamada a ser um contínuo projeto de transformação. Assim como a farinha, o trigo, precisa ser transformado para se tornar pão, para que aquele trigo criado por Deus possa ser alimento que sacia a fome, né? Também a nossa vida cristã precisa viver um processo contínuo de transformação para que a graça de Deus, a água que simboliza os sacramentos, o batismo, a graça de Deus, o fogo que simboliza o Espírito Santo, também estes elementos transformam a nossa vida para que nós possamos nos tornar pão que sacia a fome de Deus no nosso mundo. E como então esta ideia, né, a Eucaristia que nos insere nesta nova criação? Como que podemos entender isso enquanto comunidade eclesial? Acho que é sempre à luz do mistério pascal, né? Nós sabemos que a Eucaristia é reviver permanentemente a graça do mistério pascal de Cristo. Comungar a Eucaristia é participar na ressurreição, porque a Eucaristia realiza em nós essa vida nova que Cristo nos oferece. Então, viver a Eucaristia é também um compromisso de viver uma vida de ressuscitados, de quem participa nesta obra da nova criação que Jesus inaugura com a sua ressurreição, com a sua Páscoa, a vida nova que Ele quer nos oferecer. A Eucaristia deveria ser para nós alimento que nos ajuda a viver constantemente, permanentemente, esta nova criação que Deus quer realizar a partir de nós mesmos. Padre Victor, muito obrigado por mais esta reflexão, por mais este caminho que o senhor nos ajudou a fazer no programa de hoje. Nós vamos nos encontrar aqui em outros dias também para continuarmos essa nossa jornada. Eu agradeço a cada um que nos acompanhou. É sempre uma alegria podermos partilhar tantas coisas bonitas que Deus tem a nos dizer. E, sobretudo, com esses mosaicos tão bonitos da fachada leste do nosso santuário. Obrigado, Padre Rodrigo.